Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, boa noite. Seja você muito bem-vindo ao nosso programa Identidade Católica, onde nós nos aprofundamos na doutrina dos apóstolos, na fé da Santa Igreja. Convido você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, para que você sempre receba os avisos do nosso programa e das outras programações de nossa paróquia, né? E peço a você também que nos ajude a fazer crescer a nossa programação, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos e conhecidos. Amém? Então, lembrando sempre, né? Nosso programa Identidade Católica, tenhamos sempre em mão a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, e o Catecismo da Igreja Católica, que é aquele livrinho amarelo, né? Que é onde está ali condensado toda a doutrina da Igreja para os nossos estudos. O nosso estudo é sempre feito na base do escudo e da espada da fé, a Bíblia e o Catecismo. Vocês percebam que nós estamos aqui num ambiente diferente, é porque eu sempre gravo o programa na véspera, né? Na quinta-feira. E quinta-feira agora, né, dia 14 de outubro, é aniversário da minha mãe. Então eu vim aqui para minha roça aqui para passar o aniversário da minha mãe com ela. Então eu estou gravando de casa aqui o nosso programa, amém? Então peço a vocês que rezem por ela, rezem pela minha mãe. Hoje completando, quer dizer, vocês vão ver aí dia 15, mas tendo acabado de completar mais um ano de vida com a graça de Deus. Iniciemos então nosso programa com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos então entrar no artigo 2º do capítulo 1º da segunda parte. A segunda parte trata da liturgia da igreja, os sacramentos. Então estamos no capítulo 1º e hoje vamos falar do artigo 2º do capítulo 1º, o mistério pascal nos sacramentos da igreja. Então nesse artigo aqui nós vamos tratar daquilo que é comum a todos os 7 sacramentos da igreja. E a primeira coisa importante a ser dita aqui é justamente que os sacramentos da igreja, eles atualizam o mistério pascal de Cristo, a Páscoa de Cristo. Sua encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ou seja, padre, mas não é só a Eucaristia que faz isso? Não. A Eucaristia por excelência, por antonomasia. Mas os 7 sacramentos, eles de alguma forma atualizam nas nossas vidas o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto aqui, os sacramentos, eles são de Cristo. Vejamos, número 1114, parágrafo 1114 do Catecismo. Aderindo à doutrina da Sagrada Escritura, às tradições apostólicas e ao sentido unânime dos Santos Padres, nós professamos que os sacramentos da nova lei foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isso daqui é matéria que não há discussão. Os 7 sacramentos da igreja foram uma invenção da Igreja Católica? Não, foram todos instituídos por Cristo. Batismo, basta ver lá Mateus capítulo 3, né, e o batismo de Jesus. Se o próprio Jesus se batizou, quem somos nós? O batismo é para a salvação. E também Jesus depois dá a ordem aos 70, né, e depois no envio missionário, né, Mateus 28, versículo 20 ou 30, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então o batismo foi instituído por Cristo. A crisma também é instituída por Cristo, né? A crisma, a confirmação do Espírito Santo em Pentecostes, Atos capítulo 2, né? Além disso, o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio também é instituído por nosso Senhor, Mateus capítulo 19. O que Deus uniu, o homem não separe. Além disso, a Eucaristia. É só ler João capítulo 6, capítulo 6 inteiro de São João. Ele está ali fazendo a defesa da Eucaristia. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Permanecerá em mim e eu nele. Né? Além da própria instituição, Marcos capítulo 14, versículos 22 a 24. Né? O sacramento da unção dos enfermos, Tiago capítulo 5, versículos 13 a 14 ou 13 a 15. Também a instituição do sacramento da confissão, João capítulo 20, versículos de 20 a 23, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles a quem não perdoares serão retidos. Então, ou seja, o próprio Jesus instituiu os 7 sacramentos da igreja. Isso não é dúvida para ninguém, isso está claro, não é invenção da igreja. 1115. As palavras e ações de Jesus durante a sua vida oculta e o seu ministério público já eram salvíficas. Mais abaixo um pouco, os mistérios da vida de Cristo são os fundamentos do que, de hora em diante, pelos ministros da sua igreja, Cristo dispensa nos sacramentos. Porque o que no nosso Salvador era visível passou para os seus mistérios. Então, ou seja, o que são os sacramentos? Os sacramentos são a manifestação e atualização visível dos mistérios de nosso Senhor. Ok? 1116. Forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. Ações do Espírito Santo que opera no seu corpo, que é a igreja. Os sacramentos são as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. Não é? Então, ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Os sacramentos são a obra-prima de Deus na nova e eterna aliança. Por quê? Justamente porque Jesus veio para salvar. E o que traz para nós a salvação, o que traz para nós a graça de Deus, que é aquilo que nos salva, são os sacramentos. Então, os sacramentos são a obra-prima de Deus na obra da sua salvação. Os sacramentos são a manifestação de todo o carinho e amor de Deus pela humanidade. Segundo ponto, os sacramentos, além de serem de Cristo, são da igreja também. Vamos lá. 1117. Pelo Espírito que a conduz para a verdade total, a igreja reconheceu pouco a pouco este tesouro recebido de Cristo e foi-lhe precisando a dispensação, tal como fez relativamente ao cânon das Sagradas Escrituras e à doutrina da fé, enquanto fiel dispenseira dos mistérios de Deus. Assim a igreja discerniu no decorrer dos séculos que entre as suas celebrações litúrgicas há 7 que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor. Então o que está dizendo aqui? A partir do momento que Cristo institui os 7 sacramentos e transfere para os apóstolos este poder e autoridade de administrar os 7 sacramentos para o povo de Deus, e os apóstolos ali são, junto com Cristo, os fundadores da igreja, os representantes da igreja, os bispos são sucessores dos apóstolos, nós, padres e diáconos, somos colaboradores dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Então Cristo confiou à igreja os seus sacramentos para a salvação. Então os sacramentos, além de serem de Cristo, são da igreja também. A igreja é essa dispensadora da graça de Deus por meio de sacramentos. E é bonita essa palavra da igreja, né? A igreja ela é dispensadora, ou seja, a igreja ela não só distribui, mas ela dispensa, ela esbanja, ou seja, ela derrama os sacramentos da salvação, a graça de Deus a graça de Deus para a nossa salvação. A igreja ela derrama com abundância sobre a humanidade. Tanto é o desejo de Deus de salvar cada um de nós. Isso é belíssimo, meus irmãos. E aqui diz, né, que com o passar do tempo a igreja discerniu, né, e chegou à conclusão de que quantos são os sacramentos da igreja? São 7.
Isso foi discussão durante séculos. Pra vocês terem ideia, no século XII, São Bernardo de Claraval, que é um dos doutores da igreja, presbítero e doutor da igreja, São Bernardo de Claraval, ele acreditava que os sacramentos da igreja eram 12, né? 10 mais 2, 12. Né? E aí depois a igreja foi e fechou aquilo que sempre foi matéria de fé desde o princípio. Não, os sacramentos da igreja são 7. Isso foi assunto fechado no Concílio de Trento, no século XVI. 1118. Os sacramentos são da igreja, no duplo sentido de que são por ela e para ela. Os sacramentos são por ela, porque ela é o sacramento da ação de Cristo que nela opera graças à missão do Espírito Santo. E são para ela, porque são estes sacramentos que fazem a igreja. Porque manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus Amor, um em 3 pessoas. Ou seja, os sacramentos da igreja são por ela, porque por meio dela Cristo dispensa e opera a graça da salvação pela missão da igreja na humanidade, e são para ela, porque a igreja é na sua essência, na sua natureza missionária. A missão dela é levar a salvação. E ela leva a salvação pelos sacramentos. Então os sacramentos fazem a igreja, são a essência da igreja. Não é? Depois, 1121. O 1121 nos diz assim: os 3 sacramentos do batismo, confirmação e o sacramento da ordem, que é o sacramento que os sacerdotes recebem, conferem, além da graça, um caráter sacramental ou selo, pelo qual o cristão participa no sacerdócio de Cristo e faz parte da igreja segundo estados e funções diversas. Esta configuração a Cristo e a igreja, realizada pelo Espírito, é indelével. Fica para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação para o culto divino e para o serviço da igreja. Por isso, estes sacramentos nunca podem ser repetidos. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? No número 120 fala que o ministro ordenado é esta ponte entre o sacramento e os fiéis, porque os ministros ordenados são os administradores por excelência dos sacramentos. Os ministros ordenados, bispo, padre e diácono. O 1121 fala que desses 7 sacramentos, 3 têm um caráter especial: batismo, crisma e eucaristia. Por quê? Porque dos 7, esses 3 sacramentos são os únicos que podem ser recebidos uma única vez. Ah, padre, mas e o matrimônio? Não. Matrimônio, a princípio, uma vez. Mas se a pessoa, por exemplo, se tornar viúva, ela pode se casar novamente, receber o sacramento do matrimônio novamente. Mas os únicos que são recebidos uma única vez são esses 3: batismo, crisma e eucaristia. Batismo, crisma e sacramento da ordem. Por quê? Porque eles, além de nos conferirem a graça da salvação, eles nos conferem também, não é, a impressão do caráter indelével de Cristo. É impresso em cada um de nós o caráter sacerdotal de Cristo, como se fosse um selo que marca a nossa alma, né? Então, é isso. Né? Por isso são recebidos uma vez só, porque o caráter de Cristo, o sacerdote, é recebido uma vez só. Então o batismo e a crisma nos conferem o caráter de Cristo, o sacerdote, né? Para todos os fiéis por meio da crisma e do batismo participam do sacerdócio comum de Cristo, e os ministros ordenados pelo sacramento da ordem recebem a impressão do selo do Espírito Santo, do caráter de Cristo sacerdote, né, na sua alma, para exercerem o sacerdócio ministerial. Por isso recebem uma vez só também. Deu para entender? Então é isso, meus irmãos. Então, continuando, né, isso me faz lembrar Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela pediu a Deus a graça, e Deus deu a ela a graça
da visão de ter a seguinte visão, de verem todos aqueles que eram batizados um sinal da cruz na testa. E aqueles que não eram batizados, ela não via nada. Então isso nos faz entender também essa ideia da impressão do caráter indelével, do selo de Cristo sobre a pessoa. Terceiro ponto, os sacramentos também são os sacramentos da fé, porque eles sustentam a fé cristã. Não é? Assim nos diz o 1123. Os sacramentos estão ordenados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, por fim, a prestar culto a Deus. Como sinais, têm também a função de instruir. Não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e coisas, razão pela qual se chamam os sacramentos da fé. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Que os sacramentos eles também ajudam a alimentar a fé da igreja e a fé do cristão. E por que isso? Vai nos explicar o 1124. A fé da igreja é anterior à fé do fiel que é chamado a aderir a ela. Daí, o ditado antigo, lex orandi, lex credendi, que quer dizer, traduzindo, a lei da oração é a lei da fé. A lei da oração, mais abaixo um pouco, a lei da oração é a lei da fé. A igreja crê conforme reza. A liturgia é um elemento constitutivo da tradição santa e viva. Ou seja, o que a igreja entendeu? Que os sacramentos, eles são a base que constrói a igreja. Se constrói a igreja, constrói a fé da igreja também. Porque a lei da oração é o que fundamenta a lei da fé, a lei do crer. A gente crê conforme a gente reza, e não o contrário. Teve uma época sombria na igreja que quis se fazer o contrário. A gente reza conforme a gente crê. Não. Primeiro, a oração. A oração, a graça de Deus é o que sustenta e alimenta a nossa fé. Primeiro, Deus se manifesta a nós oferecendo o seu amor, a sua salvação, a sua graça, por meio da Sagrada Escritura e por meio dos sacramentos. E a partir daí é que nós alimentamos a nossa fé e alimentamos a fé da igreja. Justamente por quê? Porque a fé da igreja é anterior à fé individual de cada um. E é a fé da igreja que alimenta a fé do fiel. Agora, como que a fé da igreja se alimenta? Por aquilo que ela celebra, os sacramentos. Os sacramentos aqui são a chama, o combustível que alimenta e acende a fé da igreja. Então, primeiro a oração. Conforme nós rezamos é que nós cremos. A nossa vida de oração é que vai ditar e determinar a forma como nós cremos, a forma como a gente crê, como a gente tem fé. Tá certo? Então é isso. E quarto ponto, sacramento da salvação. Ou seja, os sacramentos eles são de Cristo, porque são instituídos por Cristo. Cristo confiou à igreja, então são da igreja. São os sacramentos da fé, porque eles alimentam a fé do cristão. E são sacramentos da salvação. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. O cristianismo é religião de salvação. O que quer dizer isso? Que diferentemente das religiões do Extremo Oriente, que são religiões de autolibertação, onde a própria pessoa que se salva pelos seus méritos, pelas suas obras de caridade, pela sua vida de oração, para nós cristãos não. A nossa religião é a religião de graça, é a religião de salvação. Não somos nós que nos salvamos. Por nossos próprios méritos mereceríamos o inferno, porque somos pecadores. É Deus quem nos salva. E Ele nos salva por como? Pela sua própria iniciativa. É Ele que tomou a iniciativa de nos salvar e nos oferecer a salvação de graça. E a salvação é oferecida de graça e como? Pela graça de Deus que nos é oferecida mediante os sacramentos. Então os sacramentos eles estão ordenados à salvação dos fiéis. E assim nos diz, 1127. Celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. Eles são eficazes porque neles é o próprio Cristo que opera.
É Ele que batiza, é Ele que age nos sacramentos para comunicar a graça que o sacramento significa. O Pai atende sempre a oração da igreja do seu Filho, a qual na epiclese de cada sacramento exprime a sua fé no poder do Espírito. Tal como o fogo transforma em si tudo quanto atinge, assim o Espírito Santo transforma em vida divina tudo quanto se submete ao seu poder. Em outras palavras, não é? O sacramento, ele é sacramento da salvação, quer dizer que, mas quem está me oferecendo o sacramento de salvação é um homem igual a mim, um sacerdote é um homem igual a mim. Sim. Mas o que a igreja está pedindo aqui? Que você tenha a fé de pedir a Deus o olhar espiritual, de quando ver aquele homem conferindo o sacramento, não ver ele, mas ver por trás dele o Cristo que opera os sacramentos da salvação sobre você. Não é? Então, peça a Deus essa graça de você ver que ali na hora que o padre está ali consagrando a Eucaristia, perdoando os pecados, né, e todos os outros sacramentos, não é ele que está fazendo. Ele está apenas emprestando a voz e as mãos dele, mas é o próprio Jesus que está fazendo. Não é? E uma coisa visível nos sacramentos, que deixa isso claro para nós, é que sempre na hora que o sacramento vai ser realizado, o padre invoca o Espírito Santo para santificar, né? Para santificar e operar aquele sacramento. Por exemplo, na Eucaristia, antes de o padre dizer as palavras da consagração sobre o pão e o vinho, que são por meio dessas palavras da consagração que o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Antes disso, o padre faz o quê? Ele estende as mãos sobre as oferendas e invoca o Espírito Santo. Mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo para santificar estas oferendas. Então ele invoca a presença do Espírito Santo para que o Espírito Santo santifique. Ele ali é apenas um instrumento. Quem santifica e quem realiza o sacramento é o Espírito Santo, pela ação e pela ordem de Cristo, meus irmãos. Então é isso que a igreja pede de nós. E o 1128 nos diz assim: é esse o sentido da afirmação da igreja. Os sacramentos atuam ex opere operato. Tradução: pelo próprio fato de a ação ser executada. Quer dizer, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas, segue-se daí que o sacramento não é realizado pela justiça do homem, que o dá ou que o recebe, mas pelo poder de Deus. Desde que um sacramento seja celebrado conforme a intenção da igreja, o poder de Cristo e do seu Espírito age nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Ou seja, gravem isso, age independentemente da santidade pessoal daquele que realiza o sacramento, do ministro. No entanto, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. 1129, a igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. E por quê? Porque foi o próprio Cristo que disse isso. O batismo é necessário para a salvação. Em João 6, Jesus diz, né? Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele terá a vida eterna. Vamos ver aqui, ó. João capítulo 6, versículo 54, nos diz assim, olha: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, recebeu o sacramento da Eucaristia para a salvação. Jesus coloca isso como necessário. E também vamos ver aqui o mandato missionário aqui em Mateus, não é? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Ou seja, aqui Jesus aponta o batismo e a Eucaristia como necessários para a salvação. João 20, a quem perdoar os pecados serão perdoados, soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, ou seja, está claro isso aqui para nós, que a igreja, isso que a igreja afirma é o que o próprio Jesus disse. Os sacramentos são necessários para a nossa salvação. Justamente por quê? Porque eu não me salvo por meus méritos, não é? Quem me salva é Cristo, e Cristo me salva por meio do sacramento, dos sacramentos que são realizados na minha vida.
E aí, meus irmãos, vocês vão dizer assim, padre, mas eu não consigo entender. Vocês, padres, diáconos e bispos, erram, são humanos, falhos, pecadores que nem nós. Como assim? Não é? Aquilo que nós recebemos de vocês é o que garante para nós a salvação. É porque assim Deus quis. Isso mostra o quanto, né, Deus nos ama. Né? Ele não precisa de nós para nos salvar, mas Ele quer que nós participemos de sua obra salvadora. Tanto que diz aqui que o sacramento ele é realizado ex opere operato. Isso daqui é uma afirmação de São Tomás de Aquino, que é uma afirmação também universal de toda a igreja. O que quer dizer isso? Que o sacramento confere a graça ex opere operato. Quer dizer que o sacramento, o desejo de Deus de nos salvar é tão grande que Deus confere a nós a graça por meio do sacramento pelo próprio poder da ação do sacramento, independente da santidade pessoal do ministro que realiza e da santidade pessoal daquele que recebe. Por exemplo, o padre está celebrando a missa e está batizando e perdoando os pecados. Ele está em pecado mortal. Não deveria fazer, mas fez. O sacramento não valeu? Claro que valeu. A pessoa que recebeu o sacramento, né, recebeu o sacramento recebeu o sacramento, por exemplo, do batismo, mesmo não tendo tanta fé assim no batismo, não é? A pessoa recebeu o sacramento, mesmo não acreditando muito seja necessário para a nossa salvação. O sacramento do batismo valeu para a pessoa? Valeu. Agora é claro que se aquele que recebe está em estado de graça e aquele que administra o sacramento, o ministro ordenado, também está em estado de graça, os frutos da graça na vida daquele que recebe o sacramento serão infinitas vezes maiores. É isso, meus irmãos. Então, isso é o que nós temos para apresentar hoje a vocês, não é? O último tópico aqui, o 5, os sacramentos também são para a vida eterna. Isso me faz lembrar de Lucas capítulo 22, versículos 15 e 16, onde Jesus nos diz assim: tenho ardentemente desejado comer convosco esta Páscoa, até que ela se realize plenamente no reino de Deus. Ou seja, nós vamos recebendo os sacramentos da vida, os sacramentos da salvação, até que chegue a vida eterna e continuemos a recebê-los lá, na vida eterna, no paraíso. Justamente por quê? Porque no paraíso, no céu, estaremos ali contemplando Jesus face a face, esse é o grande prêmio da vida eterna, e celebrando sem cessar, não é, a liturgia celestial, os sacramentos da liturgia celestial. Então é isso, meus irmãos. Por aqui nós ficamos, não é? Hoje nós estudamos aqui, né, o artigo 2, como eu disse, o mistério pascal nos sacramentos da igreja, que vai do parágrafo 1113 ao 1134. Então, desde já agradeço a atenção de todos. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa Identidade Católica. Uma boa noite, um abençoado final de semana.